Irmãos, nós estamos recebendo direto de Portugal. Glória a Deus! Maravilha! Hoje tem pregador internacional. Amém! Deus está prosperando, hein? Deus está fazendo coisas grandes. Aleluia! Eu quero chamar o Olívio, quero chamar a Marília. Trabalharam conosco no Ministério de Família, né? Não só de casais, mas Ministério de Família, por muito tempo, né? Por muitos anos. Brilharam, né, irmãos? Aconselharam, deram curso de noivo, fizeram encontro de casais, de família, curso de educação de filhos, deixaram toda uma estrutura maravilhosa. E hoje eles estão aí passeando esse mês aí no Brasil, conhecendo esse Brasil maravilhoso, né? Glória a Deus. E convidei para que eles trouxessem a palavra hoje, até esqueci. Amém, Deus. Não, intimou, né? Intimei, continuo dando ordem. Então eles vão ministrar. Hoje até fiquei, ele me perguntou, falei, é podcast, quer cadeira? Não, tranquilo. Quer púlpito? Sem púlpito, pode deixar. Amém. Deixa Portugal, tem moral. Amém. Só fala da nossa língua, tá bom? Vamos receber o seu alegria. Glória a Deus, irmãos. É muito bom, né? Estar de volta. Mas é aquele início de alegria, de responsabilidade, porque a gente sabe que na casa da gente a gente é mais cobrado, né? A cobrança é maior na casa, sabe? O pai puxa a orelha. E como foram 17 anos aqui só nessa igreja, né? Glória a Deus. Foram 17 anos. Quase que a gente vai no meio do. Mas mais uma vez a gente faz ficar no meio da casa. Verdade. Aí, quando você está na igreja, fica mais. Amém. E aí a gente sabe que é muito bom. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, muita alegria mesmo. Meu coração falou que já está doendo, porque já está chegando a hora de voltar. Para quem nos conhece, né? Não nos conhece, o pastor já falou que nós éramos dessa igreja, fomos chamados pelo Senhor para ir para Portugal. Temos 2 filhas, elas ficaram lá. Eu não dava para vir, uma estuda, outra está lá trabalhando, então não dava para vir. Mas o nosso coração é desse povo. A gente, por mais que a gente viva, né, lá fora, mas a gente está sempre assim. Aí o pastor fazia isso, aí a pastora, a gente sempre lembra de um irmão, que em toda igreja, né, é igual. Eu olho naquela ali, a Márcia, aí eu olho naquela ali, a Kelly. Sabe, toda igreja parece que é igual, tem as pessoas assim, e cada coisinha que a gente vê, a gente lembra de um. Eu entro numa loja de tênis, aí um dia eu mandei pro Felipe, olha isso aqui, Felipe, lembrei de você, porque fazem parte da nossa vida e não dá para esquecer, né, o amor que a gente viveu aqui, a vida que a gente viveu aqui, tudo que a gente aprendeu. Então, que nessa noite Deus possa nos usar. Para quem não nos conhece, nós não somos pregadores, somos mais ensinadores do que pregadores. Então, leva como uma aula e não como uma pregação mesmo. Não fico tentando achar tudo certinho, não, porque nós somos mais ensinadores do que pregadores. Amém? Amém. Abra o seu coração, porque como diz o nosso pastor ali, eu nunca esqueci, a semente é sempre boa, a terra tem que ser preparada. Glória a Deus. Amém. E a gente leva com a gente, né? Uma régua alta que o pastor ali deixou com nós. E não tem jeito. Então o nível dele é um pouquinho mais alto que os outros. Depois que a gente costuma com isso, a gente sempre acha que a gente tem que levantar um pouquinho mais. Mas Deus é maravilhoso, e não importa onde você esteja, não importa onde você esteja plantado, você tem que dar fruto. Amém. Seja aqui, seja em Portugal, seja na rua dos atleticanos lá, tem que dar fruto. Amém. Tem que dar fruto.
Então vamos para a nossa palavra de hoje. Aqui o nosso tema hoje é Família. Não temeremos aos fortes. Vamos começar de outro lado. Nós vamos começar em Mateus, não, Lucas 15:11. Lucas 15:11. Isso é possível, não tem muito nada a ver, mas o jeito que Deus fala, o jeito que Deus usa. Amém. Então vamos lá. Amém, irmãos? Amém. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe respondeu, e ele lhe repartiu os haveres. Passando não por muitos dias, o filho mais moço, ajuntando o que era do seu pai, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de haver consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava fartar-lhes das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos dos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e terei com meu pai, e lhe direi: Pai, peguei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, lhe disse aos seus servos: Trazei e preparai depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Fazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijai-vos, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximar-se da casa, ouviu a música e danças, e chamou um dos criados e lhe perguntou: O que acontece? O que está? E perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele inclinou-se e não queria entrar. Saindo, porém, seu pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu: Seu pai, há tantos anos que sirvo
sem jamais transgredir uma das suas ordens. Nunca me deste o cabrito, sequer para alegar com meus amigos. E vindo este, porém, teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Glória a Deus. É um texto muito grande, mas a gente às vezes tem que ler porque a palavra de Deus tem que ser lida. Amém? E é um texto conhecido. Quem aqui conhecia esse texto? 90% conhece. Quem não conhecia? Eu? Bom. 90%, eu falei que era 99%? Então, mais dinheiro eu aceitei. Mas então Deus é maravilhoso. Porque a gente sabe que a vida da gente, a gente aprende todo dia. E nesse texto, nós vamos ver a questão do filho mais novo. O filho mais novo, ele, ali na casa do seu pai, resolve fazer o quê? Pedir a herança, a parte que lhe cabia. Ele estava errado em fazer isso? Ele tinha uma parte na herança? Tinha. Ele estava errado em pedir? Não. Ele tinha uma parte. Como diz, o não ele já tinha. Ele conhecia o seu pai. Então, ele, vou tentar. E ele pediu a parte dele. E o pai, assim, lhe concedeu. O pai fez errado? Né? Fez errado. Era dele. Ele só devolveu ao filho o que era dele. E o filho ali, ele sai, né, para gastar, sai e vai para uma terra distante, onde fala que lá veio uma grande fome daquele país. Observação. Aquela fome veio só para o filho mais novo? Não. A fome veio para todo o país. Isso, tudo bem que ele gastou errado, mas também implica que, como veio uma grande fome, ele também deve ter gastado mais dos seus bens do que lhe era direito. Então, esse filho, ele começa ali a passar por um processo ali de não poder mais ter os seus bens. Porque quando vem, a gente sabe que na época da abundância é hora de guardar, agora você tem que poupar. Mas na época da crise, apesar de você tentar poupar, mas você já não consegue, porque é crise. É crise e quando fala que era uma crise do país, isso quer dizer que toda a população estava sofrendo. E isso vai embora todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha. E o filho mais novo, ele não tem, não foi trabalhar, não foi reproduzir tudo aquilo que ele tinha. Ele gastou de qualquer jeito, gastou do jeito que ele queria. Era dele, né? Ele tem o direito dele de gastar como ele quer também. Porque na verdade a gente às vezes fala, não, ele errou, porque ele gastou do jeito que ele queria. Mas também a vida é dele, o dinheiro era dele. E isso implica que ele era dono dos seus atos. É por isso que a gente tem que estar sempre atento a uma coisa, que quando você é dono dos seus atos,
Porque nós somos os nossos atos. Tudo que você fizer, tudo aquilo que você gastar mais, aquilo que você economizar, aquilo que você investir, vai voltar para você. Se você gastou demais, vai voltar para você a conta. Se você economizou, vai voltar para você. Isso faz parte da nossa vida. Então, e ele chega no ponto que ele começa a observar que ele gastou demais. Ele começa a reconhecer o erro. Ele começa a reconhecer na vida dele que ele errou. E quando a gente reconhece que a gente erra, o que a gente tem que fazer? Arrepender-se. Né? A Bíblia fala: lembra de onde erraste, volta atrás. E ele acaba errando e voltando atrás. Mas só que quando ele quer voltar atrás, ele sabe que ele tem que reconhecer que ele tem ferido pessoas, né? Tipo assim, ele errou contra o pai dele. E mesmo que ele queira voltar atrás, ele tem que aceitar. Tem que aceitar que quando ele viu que o erro dele levou ele a ser tratado pior que o servo do seu pai. Meu pai tem servos e ele trata o servo dele bem. Ele conhecia o seu pai. Vivia ali e sabia como o pai tratava os seus servos. Então, isso faz com que ele entenda que ele está sendo escravo numa terra distante, numa terra longínqua. Então, se eu for servo do meu pai, eu vou estar até no lucro. Eu vou estar sendo bem servido. Então, eu falei: não, eu voltei com meu pai. E ele volta. E arrepende, né? Chega o pai e fala que ele errou, que não tem. E o pai pode tratar ele como servo. E ele aceita que o pai trate ele como servo, porque senão estava ele perdido. Amém? Então nós temos aí um filho aventureiro, né? Que quis viver a vida talvez antes do tempo. Em contrapartida, nós temos um outro filho, criados pelo mesmo pai, filhos do mesmo pai, criados no mesmo ambiente, mas nós temos um outro filho, que ele é fiel ao seu pai nos trabalhos, cuida das coisas do seu pai, está ali sempre junto com o seu pai. Ele mesmo fala, né? Fui fiel ao Senhor nos seus serviços, trabalhei a vida toda pelo Senhor. Mas um rapaz que não teve a mesma coragem que o outro, teve a mesma atitude que o outro. Isso nós não estamos querendo aqui deixar quem é o certo e quem é o errado. Né? Porque nós vemos que o irmão que ficou lá sempre a vida com seu pai, ele não era uma pessoa fácil para perdão. Ele tinha uma arrogância dentro de si, se achava perfeito por estar com seu pai, por estar trabalhando com seu pai o tempo todo, por estar fazendo as obras, né? Por uma parte do pastor falou aqui. Então nós temos dois irmãos totalmente diferentes. Quem tem dois filhos aqui ou mais sabe que isso é verdade. São totalmente diferentes. Eu costumo dizer lá em casa que a única coisa que fala que as meninas é nossa é porque são nossas. Elas não têm nada uma a ver com a outra, nem fisicamente e nem com o gênero. São totalmente diferentes. Eu e o Olívio também, nós somos muito diferentes. Muito mesmo. Muito diferentes. Porém, aqueles irmãos, eles eram diferentes. E uma coisa que o filho mais novo, eu costumo dizer é que Deus nos dá livre-arbítrio. Mas nós não queremos dar livre-arbítrio para ninguém, né? Nós queremos fazer somente os nossos filhos, é lógico que nós queremos que eles não errem. Por isso nós falamos tanto, por isso nós queremos que eles não passem pelas mesmas coisas que nós passamos. Mas eles têm o livre-arbítrio deles. Aquele rapaz, tudo bem que não era certo, não vou dizer certo, mas não era de bom tom você pedir a herança enquanto seu pai está vivo, porque era uma falta de respeito com seu pai. Mas era direito dele a herança. Então,
ele tinha esse direito, mas o pai dele deu esse livramento para ele. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós não deixamos os nossos filhos ter o livramento dele. Né? As pessoas ao nosso redor não são filhos. E uma coisa que nós temos que perceber, nós somos diferentes. Todo mundo é diferente. Você já ouviu aquele ditado que geralmente, eu acho que é mais a mãe que fala, criei meus filhos igualzinho, mas esse aqui saiu meio fora da régua. Está errado. Por que você vai criar igual se eles não são iguais? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre dar pérolas aos porcos. Esse versículo é muito forte, né? Porque quando os porcos eles comem restos, eles comem tudo, né? Não é? Come tudo. Come raiz, você vê quando é. Hoje em dia não, já é tudo cimentado. Mas antigamente era no chão, eles formavam cada buraco lá, porque o porco ele come de tudo. Se você jogar uma lasanha lá, ele vai comer. Se você jogar umas cascas da verdura, ele vai comer. Mas ele não sabe distinguir o que é a lasanha e o que é a casca do alimento. Então ele come tudo do mesmo jeito. Então é por isso que o Senhor fala. E nós temos que aprender. A ostra, para ela construir a pérola dentro dela, ela tem que sofrer. E nós sofremos por algumas áreas da nossa vida e depois nós tentamos ajudar as outras pessoas, né, com aquilo que nós sofremos. É a nossa pérola. E nós damos essa pérola para qualquer pessoa. Nós não olhamos, não queremos saber se a pessoa quer ser ajudada, se a pessoa vai entender. Estava lá no Paraná e o irmão do Olívio falou assim: outro dia eu fiz um bolo de chocolate para a vizinha ali, que ela me pediu, e eu usei chocolate mesmo, 100%. Aí ela veio reclamar do gosto do chocolate. E aí depois eu experimentei o gosto do chocolate, falei, mas é chocolate 100%, é esse sabor mesmo, né, e tal. Aí ele foi e falou, não adianta a gente dar pérolas aos porcos. Aí eu falei para ele assim, nós vamos pregar sobre isso domingo na igreja. Ele falou, conta essa história lá, então pode contar essa história lá. Por quê? O paladar dela não era para aquele chocolate. O paladar dela era um bolo feito de... Achocolatado. Achocolatado, aqueles Todd, né? Coisa. Então o paladar dela era aquele. Quando ele fez com um chocolate melhor, não ficou bom para ela. Mas ela está errada? Não. E é isso que nós vamos falar. Não está errado. Por quê? A minha pérola não é a pérola do Olívio. E eu não tenho que dar a minha pérola para o Olívio, eu tenho que dar a pérola dele para ele. O Olívio ama macarrão, eu não gosto de macarrão. Quer agradar ele? Faça panelada de macarrão, isso come uma beleza. Mas se for dar para mim, se eu não tiver intimidade com você, eu como. Se eu não tiver intimidade, eu como, mas se eu tiver, eu não como. Então, assim, somos diferentes. Você quer ver se deixar ele feliz? Fala, ele vamos passear. Aí quando é cansada, ela vai trabalhar 12 horas que ela vão, na hora, vai lá, vai se arrumar, vai só demora para arrumar. Vai lá se arrumar e tal. A Lavínia vai ficar 2 dias dormindo. Lavínia, vamos passear? Não, quero não. Vou dançar. Por quê? Aí, qual a pérola que eu vou dar para a Lavínia? A de ficar dentro de casa, assistir um filme, comer uma pipoquinha, fazer um brigadeirinho, comer de mulher, ou sair para rua, ou chamar ela para um passeio. Se eu for chamar a Lavínia para um passeio, ela vai. E às vezes ela gosta, mas não é a pérola dela. Agora, se eu for chamar a Inê está lá, no dia de folga dela, ela tem 2 dias de folga, no segundo dia de folga dela pelo menos, se eu chamar ela para, não sai não, ela fica desinquieta dentro de casa. Ela fala, mamãe, eu tenho que sair, eu tenho que... Às vezes ela pega um livro, vai para o parque, vai ler o livro e volta. Mas ela tem que sair de casa. Pelo jeito dela, não é a pérola dela. E o que nós fazemos? Nós queremos dar a nossa pérola para o outro. Não, eu gosto muito de farofa. Então eu faço só farofa com o livro, porque ele gosta. Não, eu gosto muito... Eu tenho meus momentos que eu gosto de estar junto com as pessoas, mas eu tenho meu momento
já foi andador. Aí ela vinha, pai, só tem 4 dias de atestado, o que o senhor está fazendo na rua? Se fosse eu, passava os 4 dias na cama pedindo a minha mãe comida porque meu pé estava machucado. Então são pérolas diferentes. E nós, como família, nós temos que olhar qual que é a pérola do outro. Eu não tenho que olhar qual que é a minha pérola para eu dar para o outro. Porque às vezes o meu melhor não é o melhor para o outro. Tinha um casal que a gente conhece, a mulher picava a couve, gente, fininha. E o homem sempre falava, a couve da minha mãe que era boa. Eu gostava da couve da minha mãe. Só que ela não sabia como era a couve da mãe dele. E no outro dia, na outra vez que ela fosse fazer a couve, ela tentava picar ainda mais fino. E porque para ela, a couve fina que era boa. O dia que ela viu a couve da mãe dele, gente, era quase partido só no meio, assim. Ela falou, eu não acredito que ele gosta disso. A pérola dela aí era uma couve fininha. E ela queria agradar. Só que a pérola dele era uma couve grossa. Picada grossa. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente quer fazer, não, mas eu fiz o melhor para ele, eu dei tudo para ele, e ele não mudou, ou ele age assim comigo, ele não aceita. Mas por quê? Porque o seu tudo não é o tudo dele. Somos diferentes. Então nós temos que prestar atenção no outro. O que o outro gosta? O que o outro gosta de comer? O que o outro gosta de... É conhecer, né? Quando a gente fala conhecer o outro, que às vezes a gente já viu pessoas que convivem muito tempo, né? Casal convive muito tempo com o outro e não conhece. Porque conhece, mas insiste em dar a pérola errada, insiste em ele agradar o outro a sua maneira, como que ele fosse agradar. E quando a gente fala, a gente vive junto, às vezes dá trabalho, dá trabalho, que nem a Maria. A Maria, na linguagem do amor dela, é ato de serviço. Gente, vocês querem ver com raiva? Eu estava trabalhando lá na cozinha e eles estão tudo lá na sala sentados assistindo televisão. Vai me dando uma ira, meu filho. Aí ela já sabe, eu começo a cantar diferente, porque eu canto essa raiva passa, sabe? Aí ela já sabe, mamãe tá com raiva. Aí tem uma coleguinha delas lá, até a coleguinha já sabe, a chama de Miriam, a Miriam tá com raiva. Aí elas vão convidar alguém que vai fazer alguma coisa para me ajudar. Aí isso faz com que, tipo assim, às vezes, no seu dia de folga, que você quer ficar com os pés para cima, ela resolve ir para casa. Mas é a pérola dela. É a pérola dela. Se eu recuso de dar a ela a pérola dela, vai criar um clima muito bom. E é a gente escolher um relacionamento feliz. Eu não estou falando de viver por 50 anos, 60 anos. Eu estou falando de viver 50, 60 anos casado feliz. É aquela coisa de você ter paz no seu lar, de você ter uma família unida, de vocês andarem juntos, de ter uma família feliz mesmo, ali com licença. Para seu filho olhar para você e falar, eu quero, a sua filha olhar para você e falar, eu quero um marido igual meu pai é para minha mãe. E o seu filho fala, eu quero uma esposa igual a minha mãe é para meu pai. Será que nós temos coragem de chegar para o nosso filho e perguntar, você casaria com uma mulher igual a mim? Ou você casaria com um homem igual a mim? Do jeito que eu fosse, do jeito que eu sou dentro de casa. Nós temos que ter coragem para fazer essa pergunta, né? Porque às vezes a resposta não é aquilo que a gente quer. Mas quando nós olhamos para a nossa... o que eu falei no início é que essa pérola é aquilo que a gente tem de mais importante. E no que nós gastamos a nossa pérola? Para quem nós estamos dando? Falei aqui das pérolas de cada um, mas a gente gasta tanto tempo com coisas que não valem a pena, com coisas que não nos acrescentam em nada, principalmente hoje com o celular na mão, né? Às vezes a gente vai olhar a hora.
comigo acontece. Às vezes eu vou olhar, eu olho outra coisa, não, eu não olho a hora. E tem que abrir de novo para olhar. Por quê? Eu estou dando a minha pérola para você estar errado. O pastor falou aqui no início sobre o culto, sobre a adoração ao Senhor. É a nossa pérola a adoração ao Senhor. Mas a nossa adoração nós estamos dando para quem? A nossa família é o nosso bem maior. E nós temos que ser líderes, nós temos que ser crentes, dentro da nossa casa. É o nosso maior tesouro está ali. Porque a gente ser crente na igreja é muito fácil. Você vem, você às vezes até chora com o hino, você bate palma, o pastor fala ficar em pé. É fácil. Agora ser crente dentro de casa, com quem convive com você 24 horas, com quem está ali com você, e você poder chegar para o seu filho poder chegar, eu quero ser crente igual meu pai é. Eu quero ser crente igual minha mãe é. Eu quero servir a Deus igual meus pais são. A gente ouvir isso deve chorar. Porque é muito forte. Ou eu não quero casar porque eu vejo meu pai e minha mãe, o casamento do meu pai e da minha mãe. Eu não quero constituir família porque eu vejo como que é a minha família. É doído, é triste. Então nós temos que ver onde nós estamos jogando nossas pérolas. Porco, ele vai engolir a pérola, não vai nem saber que é uma pérola. Nós temos que, até para ajudar alguém, nós temos que, quando a pessoa realmente precisa de ajuda, está querendo ser ajudada, né? Eu gosto de ajudar quem quer ser ajudado. E às vezes você fica ali naquela pessoa, perdendo tanto tempo com aquela pessoa, e o outro ali do seu lado precisando de você. E às vezes você vai semear naquela pessoa ali e ela não vai florescer. Prazer em voltar para casa, às vezes, não, pior, isso aí não é fácil. Mas por quê? Porque não tem prazer de voltar para casa. Fica, às vezes passa eu espero que não seja os cristãos, né, os crentes, né, passam em bares, passam em lugares porque não tem pressa para voltar para casa. Porque na casa, quando ele chega lá, ele não tem esse ambiente que a gente quer. Ambiente de amor, ambiente de cuidado. E é aí ele dá as pérolas dele para outras pessoas. Quantas vezes nós chegamos no serviço cansado, exausto, e o filho vem, né? Aí não, menino, agora não, estou muito cansado, vai lá com seu pai. Vai lá com seu pai. Eu estou muito cansado, vai para a televisão, não estou no celular, vai lá, eu estou cansado. Você deu a sua pérola o dia inteiro no seu trabalho, você deu para o seu patrão a sua pérola. E para o seu filho, ele você deu o resto da sua saúde, o resto da sua força. Nós deixamos o resto para a nossa família. Nós compramos um jogo de prato, o prato é para quando vier a visita. Por que dar o melhor para os visitas? E nós, a família, não fazer uma mesa bonita, não colocar o melhor na mesa para a nossa família. Às vezes nós estamos estressados, alguém vem, eu não faço isso não. Eu sou a leite. Vocês não são filhos, vamos dizer. E aí o Olívio vem falar alguma coisa, e aí a gente, não sei o que, tal. Mas se é um amigo que liga pelo telefone, liga pra gente, a gente já respira e fala, ai amigo, tudo bem? Não, pode falar, tudo bem, você não é? Por que que de casa a gente trata tão áspero, tratando de qualquer maneira, e da rua não, os amigos não, nós somos sempre à disposição do amigo, toda hora que ligar a gente pode, toda hora que ligar não, pode contar comigo, mas e outra família? Na hora que eu preciso, será que eu posso contar com ele? Será que eu posso contar com meu pai, com a minha mãe na hora que eu precisar? Será que eu posso contar com meus amigos de trabalho? Até no trabalho. Quantas vezes, né? Os amigos de trabalho ali, às vezes você convive mais com eles do que com a própria família. Mas não planta, não dá pérolas. Não, é eles lá e eu aqui, senão vai trabalhar no trabalho ou vai crescer mais do que eu, você não ajuda ninguém, porque aqui é eu e eu, né? É o egoísmo daquele irmão, daquele filho mais velho, que ele queria, ele já gastou a parte dele, então agora ele que se exploda por lá, mas agora a parte é minha. Nós damos a nossa pérola e nós devemos investir as nossas pérolas naquilo que é importante para nós. Nós
tanto que não é, porque o dinheiro faz parte da gente ter. Quem não tem dinheiro fica meio difícil de ver. Mas, tipo assim, a gente vê pessoas com muito dinheiro, mas a família destruída. A família acabada. Essa semana eu vi um desses vídeos pequenos também, o cara fala assim, que a inveja, né, que a pessoa inveja mais o relacionamento marido, esposa, porque isso ninguém pode comprar. Isso não tem, tipo assim, eu vou escolher uma mulher pelo meu dinheiro, eu posso comprar uma mulher de qualquer jeito. Eu posso até comprar uma mulher, mas vai ter o mesmo carinho, o mesmo amor? Vai ter relacionamento ali de parceria? Não pode. Então, aí esse pregador ele fala, você pode, ele pode ter o dinheiro, pode ter a casa, ele pode ter tudo, mas se não tiver um relacionamento perfeito, esse dinheiro não compra. E isso não é uma coisa assim que apesar de não ter que comprar, mas isso não é uma coisa difícil, né? A questão é eu parar de olhar para mim e olhar para o outro. É porque, apesar que depois que a gente casa, os dois é um, mas nós somos seres individualistas também, individuais também. Então nós temos que olhar mais para o outro, mais para o bem-estar da família. Porque às vezes a gente olha o eu, né? A gente, não, isso aqui, eu não gosto disso, ou eu, aqui, mas e a família? O que vai fazer? O que o Olívio vai fazer? Vai agregar na família? Ou o que eu vou fazer? O que isso vai refletir na minha família? Porque nós temos que pensar. A família é o nosso bem maior. Todo mundo quer uma família feliz, não é isso? Mas por que nós gastamos tanto tempo com as coisas lá de fora e desperdiçamos o tempo que nós temos com a nossa família? Nós não investimos tanto na nossa família. Nós investimos em tantas coisas lá fora, mas na família nós não investimos. Nós deixamos, às vezes nós tratamos o outro de qualquer maneira, como eu falei. E é engraçado. Quando vem uma doença, alguma coisa assim, a família geralmente se une, né? Não, fulano não mata fulano, não. Mas às vezes uma coisinha boba, como que afasta a família? Uma coisinha assim. Principalmente a herança. Herança com certeza. Herança com certeza. Aí também por isso a herança tem que ser partida depois que morre. Isso você não pode pedir a herança enquanto o pai e a mãe estão vivos. Porque olha os esforço que dá para os pais, né? Aí é melhor já tá morto. Mas nós temos que investir mais. Nós temos que procurar. Eu falei para a Emily, nossa, se eu tivesse tido hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, acho que você tinha te criado de outra forma, eu tinha sido outra mãe. Aí ela falou assim, não, mas eu entendo. É muito docinho, né? Eu entendo, mãe, a senhora me deu o que a senhora tinha. Mas sabe o que eu tinha? Não era o ideal para ela. E eu não posso dar só o que eu tenho. Eu tenho que procurar, se eu vejo aquilo que eu tenho, não é o bastante para elas, eu tenho que procurar mais coisas. Eu tenho que procurar melhorar, para eu poder dar o melhor para ela. Né? Deus, Ele nos deu já, o melhor dele, que é o seu filho. Às vezes, nós damos o nosso resto para a nossa família. Igual eu falei, gente, às vezes a gente chega em casa tão cansado, mas tão cansado, que realmente a vontade de dar para um banho e ir para a cama. Mas e os filhos? Mas e o relacionamento de marido e esposa? E o relacionamento de marido e esposa? A gente é assim mesmo, tá? Tá tudo normal. Glória a Deus. Ficou na metade, porque quando um passar, o outro. Então é isso. Você fala alguma coisa? Não, os filhos não vão ver. Vocês também, vocês sabem. Então, o óculos dele não é pequeno. O versículo está em Mateus 7,6. Só para vocês em casa lerem, estudem.
ver o que nós estamos errando. Não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltem-se os dilacerar. Então, não dê o seu melhor para quem não é, para o mundo, e esqueça a sua família. Dê a sua pérola para quem tem valor para você. Dê a sua pérola, a pérola certa, isso. Dê a sua pérola a quem você ama e dê a pérola da pessoa a quem você ama. Mima mesmo, não no sentido de pirraça, né? Mas mima a sua família, cuida da sua família, cuida da sua casa. É o seu bem mais precioso. Para quem não casou ainda, observe os sinais que eles dão. A pessoa não muda da noite para o dia. A raiz, ela sempre está lá. Cuida, olha com um olhar clínico para o outro. Porque quando a pessoa não é mais fácil. Mas casou, faça tudo para dar certo. Mas plante na vida dos seus filhos, plante na vida do seu esposo, da sua esposa, cuide um do outro, ame, porque família é um conceito mais precioso. Ame e cuide. E já deu de dar, quem cuida, ama. Quem ama, cuida. Não tem como eu amar e eu não cuidar. A gente demonstra o nosso amor nas atitudes. O falar é fácil. Falar eu te amo é muito fácil. Mas é nas atitudes que nós vamos saber se a pessoa nos ama ou não. E é nas atitudes. E tem a responsabilidade para quem tem filhos. Deus te pôs para cuidar desses filhos. Você vai ter um dia prestar contas. Você não é dono dele, você é só o dono. Ele te deu para você cuidar. Pensa nisso. Deus, ele colocou uma pessoa na sua vida para você cuidar, mas ele vai cuidar de qual? É dele. E aí, como você vai entregar esse filho? Machucado? Ele formou a família, ele é família. E como que você cuida da sua família, daquilo que Deus colocou nas suas mãos? De qualquer maneira, você cuida com carinho, com o que Deus fez. Porque foi Ele que nos deu a família, Ele nos faz lembrar de família. Então nós temos que cuidar. Nós temos que amar o projeto de Deus e cuidar dela. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Vamos falar com o nosso Deus. Se você precisa de ajuda, peça ao Senhor. Ele é o Deus que nos capacita. Aleluia. Eu sei que de nós não podemos fazer nada. Eu espero que tenha trazido pelo menos uma luzinha aí para você. Mas que Deus ele venha fazer essa semente que foi plantada hoje crescer no seu coração, no meu coração. Amém. E que nós possamos amar